Alô, Planeta Terra, alô, Brasil, jogando conversa dentro, ano 2. Hoje, quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025, 20 horas. E começando aqui com o nosso tema, sempre dentro daquela ideia que esse ano eu resolvi que o tema me escolhe, né? E eu tenho feito uma certa dobradinha com a live de terça-feira. A terça-feira, às 8 horas da noite no meu Instagram, eu faço uma roda de cura de alinhamento energético, que é a terapia que eu trabalho há 23 anos aí por todo o Brasil, uma terapia brasileira. E a gente faz um trabalho terapêutico na terça-feira e eu aproveito o tema para desenvolver na quinta-feira. Isso foi uma coisa que apareceu esse ano. No ano passado eu ficava bolando temas. Esse ano eu resolvi que o tema me escolhe. E o tema tem me escolhido. Às vezes ele aparece num papo, num vídeo, numa leitura, num sonho, num insight, numa meditação, não importa, né? Só que o tema de hoje, ele é mais complexo, porque é um tema que vem me acompanhando na medida em que eu vou fazer 70 anos em fevereiro. Então, velhice, doença e morte são três assuntos que acompanham todo mundo que está na chamada terceira idade, né? Terceira idade é um eufemismo, né? A gente tem que parar de achar que velho é uma coisa depreciativa. Velho é o contrário de novo, uma coisa usada, que viveu muito. Eu não tenho problema nenhum com a palavra velho, eu não dou essa conotação, né? É tabu demais que a gente tem que lidar, né? Eu acho muito doido, porque se você está num ambiente social ou familiar e falar de velhice, doença e morte, te exorcizam, porque ninguém quer falar disso. Ninguém se prepara para isso. Isso é tabu, isso é visto como uma coisa pesada, né? Eu estava agora no chat GPT falando, vendo algumas coisas, enfim, e aí, falei para ele que eu ia fazer uma live sobre velhice, doença e morte. Aí o que o chat GPT fala? Nossa, que tema pesado, né? É isso aí. Até a inteligência artificial tem o tabu. Porque é um tabu, a gente não fala nisso, né? Tudo que envolve sofrimento é meio tabu, meio não se fala nisso. E é interessante porque é inevitável. Como é que a gente não fala? A gente vai morrer. Vai morrer. Isso aí é certo. Se a gente não morrer jovem, vai envelhecer. E, gente, vai adoecer a vida inteira. Quem não teve resfriado, gripe, catapora, sarampo, cachumba ou coisas mais graves ao longo da vida, desde a infância? A doença faz parte da vida biológica humana, da vida biológica psicoemocional humana. Velhice, doença e morte é inevitável. Está presente na vida. Então, por que que isso não é um assunto leve? Por que que isso não se fala? Na família, na escola, né? Não se fala. E aí, as pessoas são surpreendidas, né? Eu acompanhei o meu pai, né? O meu pai foi surpreendido pela velhice. Aí ele deprimiu, passou 2 anos dormindo, enchendo a cara de Lexotan e Rivotril, desenvolveu uma anorexia para morrer mais rápido, porque ele entrou numa lógica, entre aspas, né? Se eu não posso fazer mais o que eu gosto, eu não quero mais viver. É uma lógica bizarra, mas se você olhar o contexto cultural que a gente está inserido, me parece até natural que ele tenha pensado isso. Ele jamais pensou em velhice, doença e morte. O meu pai era uma pessoa que ia no médico, aí eu falava, e aí, pai, conversou com o médico, trocou figurinha? Ele falava, não, o médico estudou para isso. Eu não quero nem saber, eu faço o que ele mandar. Quer dizer, a gente nem foi ensinado como é que eu vou dizer, a saber sobre a gente, né? Eu, pelo menos, procuro, sem arrogância nenhuma, não é uma arrogância, é um dever. Eu procuro, como leigo, saber o máximo que eu puder sobre saúde, nutrição, medicina, ciência, psicologia. Eu não estudei nada disso,
na faculdade. Mas eu acho que, como leigo, eu tenho a obrigação de saber o máximo que um leigo puder saber, cara, para me conhecer mais, para acompanhar mais. Eu vou no médico, eu troco figurinha. Eu não fico refém de um saber alheio, né? Eu sou coadjuvante. Hoje, felizmente, a maior parte dos médicos, né, já está nessa pegada, né, de explicar, de fazer questão que o paciente acompanhe o processo dele, que o paciente saiba sobre ele, né? E eu quero saber. Né? Eu perdi um grande amigo ano passado que dizia que não fazia check-up, não fazia nada, e dizia, não faço exame porque eu não quero saber o resultado. E aí morreu, né? Teoricamente, é claro que tudo isso é hipotético, né? Mas eu acho, e todo mundo que estava em volta achava que talvez se ele tivesse se cuidado, né? E talvez ele tivesse durado mais. Até porque tem uma outra coisa também que não faz parte da nossa cultura, que é a prevenção. Não tem uma cultura de prevenção. Né? Eu, aliás, tenho uma amiga dentista que fala isso, ela é revoltada. Né? Ela é da prevenção. Né? Aliás, dentista até tem bastante isso. Né? Você vê, a gente só procura terapia, yoga, meditação, terapia holística, academia, né? Quando está mal. Acupuntura, homeopatia, quando está mal. E quando tudo isso deveria ser procurado para não ficar mal. Aí eu sempre me lembro daquela história, que eu não sei se é lenda, mas diziam que os médicos chineses do passado, das aldeias, quando alguém ficava doente, o médico era punido porque não conseguiu fazer uma boa prevenção. Então a gente não tem, né? A gente tem uma coisa de negação. Nós somos negacionistas em relação à velhice, doença e morte. O meu pai dizia uma coisa também muito interessante quando ele era mais jovem. Ele falava assim, não me importa o quando, me importa o como. Ele nem se importou muito com como. Mas o quando a gente não tem controle nenhum, obviamente. Né? Zero controle, é um mistério total quando a gente vai morrer. Agora, o como também é um mistério. A gente não tem controle, mas a gente pode ajudar, porque existe ciência, estatística. Então a gente pode, mais ou menos, ir a favor da estatística, o que não garante nada, mas ajuda, né? A gente sabe que, por exemplo, uma vida com exercício, teoricamente, é melhor do que uma vida sedentária. Uma vida com uma alimentação bacana, natural, balanceada, equilibrada, enfim, né? Sem processado, orgânica, é melhor do que uma alimentação química, processada, industrializada. Né? Se sabe, tem uma ciência por trás disso, tem uma estatística por trás disso. Então a gente pode ajudar o como. Isso a gente pode ajudar. Mas a gente teria que ter mais cultura de prevenção. A gente teria que procurar essas coisas, né? Fazer yoga, academia, terapia, né? Procurar terapia holística, enfim, né? Antes de ficar doente. Mas a maioria de nós procura isso quando está doente. Né? Então, tudo isso cria um dificultador, um grande dificultador para a gente. E a gente lida mal. Uma coisa que eu acho interessante, até vou fazer 70 anos, então dá para ter essa perspectiva legal, né? Não como dono da verdade, de forma nenhuma, mas como a minha perspectiva pessoal, que em princípio só serve para mim. Eu acho que até os 20 anos a gente é eterno, imortal. Com 30 ainda é um pouco. Com 40 a gente já percebe que não é, porque com 40 o corpo já não é um corpo de 20, de 30, né? Já começa a dar alguns sinais, principalmente quando a gente não se cuida. Com 50 a gente tem certeza que não é, até porque começa a morrer gente em volta. E com 60, pelo menos isso aconteceu comigo, a gente realiza que a gente tem muito mais passado que futuro. Você não vai viver 120 anos. No máximo, você vai viver, no máximo, mais uns 50% do que você já viveu. E aí,
a morte começa a andar do seu lado de uma forma mais explícita. Na verdade, a morte começa a andar do nosso lado no momento que a gente sai da barriga da nossa mãe. Então, a cada dia que a gente vive é um dia a menos, não é? A gente vai morrendo aos poucos. Com 60 anos, pelo menos essa experiência que eu vivi, a morte já fica explicitamente andando do teu lado, até porque você tem muito mais passado que futuro, e com 60 anos, o corpo já está explicitamente dando sinais. Para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos. Eu, graças a Deus, eu moro na roça há mais de 40 anos, sempre tive uma vida saudável, né? Eu venho dos anos 70, né? Da eclosão de toda a cultura alternativa, de quando começou meditação, yoga, macrobiótica, budismo, acupuntura. Quer dizer, eu vivi a vanguarda de tudo isso, e isso me proporcionou, à beira dos 70 anos, eu olho em volta, eu tenho muito mais saúde, capacidade física, aeróbica, força muscular, do que mais de 80% das pessoas da minha idade, né? E a coisa que eu mais escuto é gente que pergunta quantos anos eu tenho, e eu falo, vou fazer 70. E a cara que as pessoas fazem é muito engraçada. Eu ouço muito isso, eu te daria 60, te daria, enfim, né? Isso é legal, isso é uma forma bacana da vida ficar te dizendo, né? Eu me lembro, eu tive um professor que dizia que Deus fala pela boca do outro, né? Então é legal isso, né? Porque eu escuto isso não como um elogio vazio, isso não entra nesse lugar para mim, mas é como se a vida estivesse falando através do outro, ó, tá funcionando, então continua porque tá funcionando. E olha, que eu estava conversando com um amigo meu outro dia, eu faço a cultura dos 50%, eu não sou radical em nada. Qual é a alimentação que é a top, a perfeita, aquela ótima, eu faço 50%. E eu tenho nutróloga, tenho, né, já tive geriatra, né, eu me cuido, faço praticamente um check-up, eu tenho plano de saúde, todo ano eu faço espirometria, claro, eu faço PSA, aquela toda coisa que o homem tem que fazer, mas eu vou no cardiologista, eu faço teste de esforço, eu vou no pneumologista, eu faço espirometria, teste de função respiratória, faço hemogramas completos, né? Me cuido, né? Na prevenção. E eu já vi amigo meu falando, né? Esse pessoal que tem medo não faz exame porque tem medo do resultado. E há um tempo atrás um amigo meu falou, procura que você acha. Eu falei, é isso mesmo. Eu procuro para achar. E graças a Deus procurando, eu descobri um efizema no começo, porque eu fui fumante no passado, eu tenho um pequeno efizema, descobri no começo. Eu tenho hiperplasia benigna da próstata, a próstata aumentada, porque meu pai tinha, meu avô tinha, descobri no começo. Porque os meus pais, meu pai me passou a cultura da prevenção. Meu pai era um cara que não era hipocondríaco, mas sentia uma coisa, ele já ia ver o que era. Eu sou assim. Eu sinto uma coisa, eu vou ver. Claro, ter um plano de saúde me facilita muito, né, obviamente. Mas eu sinto um negócio, eu vou procurar. Agora, eu não sou xiita, para nenhum do lado. Eu não sou hipocondríaco e não sou rígido na coisa, né? Qual é a indicação perfeita de exercício físico ou top? Eu faço 50%. Qual é a perfeição da alimentação correta? Eu faço 50%. Para mim tá bom, funciona pra caramba. Eu vou pra academia 3 vezes por semana, eu faço uma alimentação, eu sou vegetariano, faço uma alimentação mais ou menos low carb, consumo muito pouco açúcar, tudo no 50%. E para mim tá bom. Né? É a forma que eu consigo fazer e que me parece que está funcionando bem. Eu estou vivendo nesse momento uma fase muito bacana, porque eu acho que eu já fiz uma live sobre isso lá atrás, acho que foi semana passada ou retrasada, que tem um pouco a ver com o que a gente está falando hoje, que é com que qualidade que a gente vive os finais de ciclo.
Isso também tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, porque morrer é um fim de ciclo. A velhice é um fim de ciclo, é o fim da juventude, o fim da fase adulta, né? Começar a ter problemas de saúde mais crônicos ou mais irreversíveis é o fim de uma saúde total. Se aposentar é um fim de ciclo, enviuvar ou se separar é um fim de ciclo, filho sair de casa é um fim de ciclo. Como é que a gente vive fim de ciclo? Eu estou vivendo um fim de ciclo, né? Agora no carnaval, vocês sabem, eu trabalho com essa terapia do alinhamento energético. Eu trabalho há 23 anos com essa terapia, faz 23 anos no ano que vem. E já levei esse trabalho, sei lá, para quase metade do Brasil, mais de 20 cidades, sei lá, 2, 3 mil alunos formados. E vou dar o último curso, agora no carnaval. Vou fazer, eu estou chamando de minha última dança. Claro, vou continuar trabalhando, fazendo outras coisas, mas dentro dessa terapia que tem me sustentado, que me deu prosperidade material, que me deu um espaço filosófico para que eu pudesse construir, né, exercitar a minha visão de mundo, a minha visão filosófica, a minha visão espiritual, terapêutica, né? Foi muito importante. Eu trabalho com gente há 30 anos, que eu sou terapeuta e professor, e vou estar finalizando essa parte da minha história no Carnaval. Tem 17 anos que eu dou um curso de formação de alinhamento energético no Carnaval, num lugar que, para mim, eu vou estar finalizando no lugar perfeito, que é no Monte Caruná, o antigo Espaço Palmares, em Partido Alferes, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar que mora no meu coração, porque eu sou amigo da família há mais de 40 anos, e eu vi aquele lugar desde que não tinha nada. Então eu vim acompanhando toda a evolução desse lugar. E é ali que eu quero encerrar essa fase da minha história, com essa terapia. Então, eu tenho falado para as pessoas, quem tem desejo de aprender comigo o alinhamento energético, aproveita porque vai ser a última oportunidade. Eu estou cobrando o mesmo preço do ano passado, que foi o desse ano, que vai ser do ano que vem. Ainda tem vaga no lote de pré-vendas. Se você pagar à vista, tem R$ 1.500 de desconto. Se você não pagar à vista, dá para pagar em 10 ou 12 vezes pela plataforma da Hotmart. Então, um paraíso, um lugar sensacional, uma instalação de primeiro mundo, no alto da montanha, dentro da floresta, uma alimentação sensacional, uma chefe de cozinha, tem um dia que é o dia árabe, tem um dia que é o dia indiano, é apaixonante. E um salão de trabalho, que é um salão no alto da montanha, com 360 de janelão em volta, coisa sensacional. Então, vai vir gente de todo o Brasil fazer essa última dança comigo. E também porque o ano que vem eu vou estar dando o primeiro, único e último curso de formação de professores de alinhamento energético. Eu nunca dei um curso de formação de professores nesses 23 anos. Eu formei 6 professores, mas individualmente. E vai ser um curso online para o pessoal do Brasil inteiro poder fazer. E tem um único pré-requisito, que é ter feito 2 vezes o curso de alinhamento energético com quaisquer dos professores que dão essa técnica. Então tem muita gente que fez uma vez só o curso, que vai fazer uma segunda vez comigo para poder fazer o curso de formação de professor. Então isso está sendo muito importante para mim, porque isso tem a ver com envelhecer, isso tem a ver com fim de ciclo, né? Não tem a ver com doença e morte, mas tem a ver com morte, né? É a morte, a gente tem que parar também de dar peso à palavra morte, né? É a morte de uma parte da minha história. Vai morrer, né, a minha atividade de professor e terapeuta de alinhamento energético, né? E vai renascer outras coisas, porque eu vou continuar trabalhando, né? Vocês sabem, depois da pandemia eu comecei uma outra vertente do meu trabalho, que são os cursos gravados, que não são cursos de formação, mas são 7 cursos, que estão na plataforma da Hotmart, com preço super baratinho, com acesso por 5 anos, tá? Tem de meditação, respiração, relaxamento, chakras, xamanismo, sensibilidade e sensitividade. E eu estou colocando os meus 50 anos de pesquisador, de praticante, de estudioso,
de aprendiz e os 30 anos de terapeuta e professor. E vou dar um gás a partir do ano que vem numa outra terapia que eu trabalho há mais tempo do que o alinhamento energético, que é a terapia de respiração. Então vai ser essa vertente que eu vou estar funcionando, né, depois do fim de ciclo do alinhamento energético. E o mais engraçado é também, você vê como é que as coisas têm um significado pesado, né? A grande maioria das pessoas que eu tenho falado, que eu estou me aposentando, que eu estou encerrando um ciclo, sabe, ficam pesarosos comigo. Nossa, mas tá bom para você? Você tá bem com isso? Eu estou super bem com isso. Foi uma decisão consciente, pensada, né, desejada, né, uma coisa leve. E tem uma coisa que eu falo muito, gente, que é uma pergunta que eu ensino muito para os meus alunos e que foi muito importante para mim aprender, que eu tenho uma série de perguntas que eu fui aprendendo ao longo da vida, ou que eu fui inventando ao longo da vida, que eu chamo de perguntas bússola. São perguntas aferidoras. E talvez a mais importante delas, que tem a ver com a nossa história aqui, é: quem sou eu sem? Quem é você? Quem sou eu sem o meu status, sem o meu dinheiro, sem meu casamento, sem minha profissão, sem minha vida social, sem os meus bens materiais? Se for descascando tudo isso de mim, o que sobra? Culturalmente, pelo que a gente aprendeu e como a nossa cultura vem se desenvolvendo, sobra nada. Não sobra nada. Sabe por quê? Porque nós somos a cultura do ter. E uma história que eu sempre conto para os meus alunos, que foi muito, muito impactante para mim. Eu estava fazendo terapia com uma pessoa que já faleceu, que foi meu terapeuta e meu professor, e ele tinha um giz. E ele riscou no chão 3 círculos concêntricos. No do meio ele escreveu ser, no outro ele escreveu ter. E no mais externo ele escreveu fazer. E ele falou um negócio que eu jamais esqueci, por isso que eu estou contando aqui. Ele falou assim: pois é, a gente deveria estar com o nosso eixo fundamentado no ser. E a partir daí, circular no fazer e no ter, referenciado no ser. Por algum motivo que ninguém sabe explicar, ele falou, por algum motivo desconhecido, esse eixo que estava no ser foi direcionado, foi tirado dali e colocado no ter. A gente está fundamentado no ter. E tem uma coisa que eu acho muito emblemática. Pergunta que se faz para a criança: o que você vai ser quando crescer? Quer dizer, você só vai ser quando crescer e fizer. Porque enquanto você não crescer e não fizer, você não é. Isso é muito simbólico. E ele falou outra coisa que foi muito impactante para mim também ouvir naquele momento. Ele falou: a sociedade capitalista, com seus marketings e merchandisings, está tentando pegar esse eixo que está no fazer e deslocar ele para o ter. Porque quando eu só for quando tiver, é tudo o que o sistema quer. Por enquanto, eu só sou quando eu fizer. No momento em que eu só for quando eu tiver, a gente está totalmente na mão do sistema, e é um sistema capitalista. Né? A gente vive num sistema capitalista de venda, de compra e venda. Então a gente vai ser se tiver. E isso aí é trágico, né? E isso deu pra gente uma fragilidade existencial, ideológica, filosófica muito grande. Muito grande. Porque uma das características... Porque o que constrói a cultura que a gente vive? Né? Uma ciência materialista, uma igreja católica e o sistema sociopolítico econômico capitalista. É o tripé que edifica essa nossa cultura cristã, judaica,
greco-romana, branca, capitalista que a gente vive e que preponderou no mundo todo. E a gente aprende na escola pirâmide social. Eu não estou fazendo doutrinação marxista, né? Eu sou de esquerda, mas eu sou social-democrata, eu sou de centro-esquerda. Né? Mas a gente aprende na escola, aula de geografia, pirâmide social. A pirâmide social é a própria expressão do sistema capitalista. Tem pouca gente detendo poder e capital, né? Embaixo uma grande classe média e na base quem sustenta a pirâmide, né? Que são os pobres, que são os empregados, os serviçais, é quase um sistema de casta. Né? E quem está em cima precisa manter quem está embaixo, porque se não tiver gente embaixo, não tem pirâmide. O Gandhi diria que é uma expressão ganha-perde. O sistema capitalista só se mantém porque tem ganha-perde. E o Gandhi falava uma coisa muito impactante, ele dizia, não existe ganho real. Pode ter ganho temporário e ganho ilusório, mas ganho real, à custa da perda de alguém ou de alguma coisa, não existe. Não existe. E você vê que é muito difícil, no mundo capitalista, você enriquecer sem ser à custa de alguma coisa que é dominado, ou a natureza ou pessoas. Não tô fazendo julgamento de valor. É assim que é. Isso aí se aprende em economia, em aula de geografia, história. É uma contingência do sistema capitalista. É um sistema ganha-perde. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Porque se fosse ganha-ganha, não existiria pirâmide social, seria um círculo, onde está todo mundo em equilíbrio. Que é assim que as sociedades antigas, de alguma forma, viviam. Na África, nos povos originários das Américas, na Oceania, no Oriente, né? E viviam de alguma forma, porque ser humano é ser humano também. Ser humano tem medo, angústia, raiva, ciúme, inveja, ambição igual, em qualquer lugar do mundo. Né? Negros já se escravizavam na África antes do branco chegar. O branco capitalizou a escravidão. Né? Os povos originários aqui faziam guerra. Né? Ser humano é ser humano. Mas esses povos tinham uma visão de mundo multidimensional, tinham uma visão de mundo integrativa, uma visão de mundo animista. Não é o animismo do espiritismo, não. O que é animismo, se você for olhar no dicionário? É considerar que tudo está vivo e que tudo compartilha a mesma alma. Então, uma sociedade animista não caberia numa pirâmide social, seria um círculo, onde está todo mundo integrado, onde não tem superior e inferior. Isso tudo tem a ver com o nosso tema. Por que a gente lida mal com a ideia de doença, morte e velhice? Por que a gente não aprende inteligência emocional em casa nem na escola? Porque, no fundo, gente, a nossa cultura é forjada para que a gente seja frágil, para que a gente tenha baixa autoestima, para que a gente tenha menos-valia, para que a gente tenha pouco amor próprio. Por quê? Por quê? Por que nunca se resolveu saúde e educação? E se você entender minimamente de economia, geografia e história, você vai ver que a gente não tem educação e saúde de primeiro mundo não é por falta de dinheiro. Não é. Porque quando foi ter Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, o dinheiro apareceu. E fizeram obras faraônicas, superfaturadas, a maior parte delas caindo aos pedaços. O dinheiro que foi gasto nesses 3 eventos poderia não ter resolvido, mas poderia ter dado um up gigante na educação e na saúde do Brasil. O Dr. Reich, que é o pai das terapias corporais, que foi discípulo do Freud até um certo ponto, ele era comunista, mas ele foi expulso de todos os partidos comunistas que ele pertenceu.
e ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas que ele pertenceu, e ele dizia uma coisa muito contundente. Ele falava: a ninguém interessa um ser humano potente. A nenhuma religião, a nenhum partido político, a nenhuma instituição, a ninguém. Porque um ser humano potente, um ser humano que tem saúde, inteligência, cultura, ninguém manipula nem domina. Então, por que será que nunca resolveram educação e saúde? Por que será que a gente, em relação à velhice, doença e morte, tem uma visão negacionista, não olha para isso, não elabora isso, não aprende a lidar com leveza? Por que a gente não aprende inteligência emocional em casa? E nós somos analfabetos emocionais até hoje. Eu sempre falo isso, as mulheres ainda têm muito mais inteligência emocional do que os homens, porque como sentir é inferior a pensar e mulher é inferior ao homem, eu não acredito nisso de jeito nenhum. Mas essa é a forma que a cultura se desenvolveu, né? Com misoginia, com machismo estrutural, com racismo estrutural. Então, como mulher, como pensar é superior a sentir, e como o homem é superior à mulher, ao homem foi dado pensar e à mulher foi dado sentir. Eu fui de uma geração que ainda ouviu falar: homem não chora. Repara que quando as pessoas se emocionam publicamente, elas pedem desculpa. Porque sentir ainda é constrangedor, sentir é menor. Eu sou de uma família de intelectuais da literatura e do teatro, e eu ouvi na minha vida, a vida inteira, meu avô e meu pai, se referindo a Rui Barbosa, que dizia que o homem se mede daqui para cima. Meu pai e meu avô acreditavam piamente que o produto mais sofisticado, superior que um ser humano produz é pensar. Coisa que um africano, um indígena ou um oriental morreriam de rir. Então tudo isso tornou a gente fraco. Fraco. Nós temos uma autoestima baixa. Nós temos um alto valor baixo. A gente tem uma autoimagem ruim. A gente tem pouco amor próprio. E ainda assim, a gente, olha como isso tem uma maquinação. Eu não estou falando, não estou fazendo teoria da conspiração, não. Eu não acho que um grupo se reuniu para programar isso, não. Eu acho que isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo em função de uma visão de mundo, de um pensamento que se construiu na nossa cultura greco-romana, judaico-cristã, capitalista, branco-ocidental. Isso foi sendo construído, né? Numa cultura que tem esses três pilares: uma ciência materialista, uma igreja católica e um sistema sociopolítico econômico capitalista. Para essas três, não interessa um homem potente, um ser humano potente. Nem para a religião, nem para nenhum sistema socioeconômico político, nem para ninguém. Porque um ser humano potente ninguém controla. Então não tem velho potente. Quando você fica doente, fica impotente. Tudo é forjado para que nós sejamos massa de manobra. Por que nós que somos milhões aceitamos de cabeça baixa o que 500 idiotas fazem lá em Brasília? 500 corruptos, salvo pouquíssimas exceções. Não é? E a gente aceita. Porque tem uma informação no inconsciente coletivo, no campo mórfico, de baixo valor, de baixa autoestima. Porque nada disso foi. A gente não aprende na família e na escola inteligência emocional, a gente não aprende sobre o comportamento humano, a gente não tem aulas de psicologia na escola desde sempre, de sociologia, mal tem de história. Então, né, a gente é muito mal aparelhado, muito mal instrumentalizado para potência, para aquilo que o Spinoza chamava de conatos, para isso que os hindus chamam de Shakti, potência.
tem nada a ver com poder econômico e poder. Potência. Um ser humano potente, próspero, criativo, dono do seu destino, saudável, inteligente, culto, preparado, com massa crítica, com capacidade de reflexão, né? com uma inteligência de prevenção, com práticas corporais, psicológicas, emocionais de prevenção. A gente não aprendeu nada disso. Nós somos meio eunucos psicológicos, emocionais, filosóficos, existenciais, de uma fragilidade que não precisava. Aí acontece, como eu falei lá no início, né, que eu assisti meu pai ficar perplexo, né? De repente ele percebeu que estava velho, porque jamais falou nisso, não se preparou. Meu pai se preparou para se aposentar, eu tenho que dar esse crédito para ele. Foi super legal. Meu pai se aposentou muito bem, teve uma vida profissional brilhante, brilhante. Meu pai era um jornalista, trabalhava na ONU, viajou quase o mundo todo, teve um trânsito imenso no mundo artístico, no mundo político. Ele era chefe da assessoria de imprensa da FAO, que é o órgão da ONU para Alimentação e Agricultura, para toda a América Latina. Uma vida brilhante, um cara com uma cultura enorme, né? Mas nunca fez terapia, né? Não falava de doença, era refém do médico, como eu contei para vocês, né? Meu pai não queria saber nada de saúde. Ele ia no médico, entregava a saúde dele para o médico, fazia o que o médico mandava e não queria saber. Não queria saber. Mas tinha um outro lado que era legal, que para mim foi muito importante, que ele me ensinou a prevenção. Meu pai sentiu uma coisinha, ele não era hipocondríaco, ele sentiu uma coisinha no médico, para saber o que é. Então, gente, tem uma coisa que, quando eu assisti o meu pai envelhecer, quando eu ouvia o meu pai proclamar aquela lógica dele, né? Que ele dizia, se eu não posso mais fazer o que eu gosto, eu não quero mais viver, nasceu em mim uma pergunta que hoje em dia é um investimento, né? Para que eu não precise envelhecer como meu pai. O que eu vou poder fazer quando eu não puder mais fazer o que eu gosto de fazer? Porque eu que moro num sítio há mais de 40 anos, o sítio tem uma demanda física muito grande. Eu, chegando nos 70, eu ainda pego um saco de cimento. Eu ainda pego 2 bujões de gás cheios. Eu tenho força física, mas né, já tenho uma cervical que me incomoda, já tenho um joelho direito que me incomoda, já estourei 2 ligamentos do ombro, já operei, tenho 4 grampos aqui, isso me dá uma certa limitação, caí de moto, quebrei esse dedo aqui, né? Então, já começa uns certos não podes, né? O tempo todo é muito engraçado, porque se eu tivesse vivendo na cidade, talvez eu não tivesse que ter essa atenção que eu tenho que ter aqui. O tempo todo eu tenho que me lembrar que eu não tenho mais 20, 30, 40 anos. Porque uma coisa, eu estava conversando isso inclusive com o menino da educação, da academia, que fez a minha avaliação. Eu falo, cara, tem uma força que é psicológica, que é a tua potência, né? Que é a tua força emocional, a tua força psicológica, né? Uma força interna. E tem... Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. E tem aquilo que teu corpo consegue ou não fazer. Uma das coisas que me fizeram estourar 2 ligamentos do meu ombro direito foi que eu montei uma academia em casa para mim e eu estava puxando no bíceps aqui, no peso na mão, 10 quilos em cada mão. Pô, 10 quilos já é muito para a minha idade, para o meu corpo. Eu estou lá na academia agora, eu estou puxando 4 quilos em cada mão, eu acho. Eu voltei para a academia há pouco tempo e os pesos não tem númerozinho, não sei quanto é que é, eu fico curioso. Mas não é mais de 5 quilos, com certeza. Né? Por quê?
Porque eu tenho uma potência, eu tenho uma força interna. E, de alguma forma, essa força psicológica, energética, sei lá, né, fazia com que eu conseguisse puxar 10 quilos em cada mão. Mas o meu corpo não aguentou. E eu não sentia o meu corpo não aguentar. Eu puxava aqui, eu estava puxando mais de 80 quilos. Mas o meu corpo não aguentava mais puxar. Então isso é uma atenção que eu tenho que ter o tempo todo. Porque como eu moro em sítio, eu tenho uma demanda tem coisas que não dá para fazer mais, né? Tem coisas que eu tenho que contratar alguém para fazer, coisas que eu não consigo mais fazer o tempo que eu fazia, né? E isso é uma coisa que tem a ver com uma certa humildade, que também é muito difícil para o velho. Porque como a gente não foi educado para ter leveza com a velhice, né, a gente recebe a limitação como se fosse uma humilhação. O que é uma asneira danada. Isso detona mais a autoestima. Eu vejo como muito velho se sente humilhado, ou porque não tem a vida sexual que tinha aos 20, 30, 40 anos, ou porque não tem a força física, ou porque já tem algumas doenças. E aí aquilo cria uma humilhação, uma sensação de impotência, como aconteceu com meu pai, de não querer mais viver. Se eu não posso mais fazer o que eu gosto de fazer, eu não quero mais viver. Então, ora bolas, o que a gente vai poder fazer? Aonde e em que você está investindo para quando você não puder mais fazer o que você gosta de fazer? Eu estou investindo. Eu acho que meditar, por exemplo, é uma coisa que você vai poder fazer sempre. Eu acho que ouvir música é uma coisa que a gente vai poder fazer sempre. Ler, se você não ficar cego, é uma coisa que a gente... Ler, elaborar, né? Fazer terapia. Tem muita coisa que a gente vai poder readaptar, né? Para poder fazer quando a gente não puder fazer mais aquilo que a gente gostaria de fazer. Mesmo se a vida, a velhice e a doença trouxerem limitações, se a gente... né, o que eu peço para a vida o tempo todo é que eu não perca a curiosidade, eu não perca o fascínio pela vida, eu não perca o apaixonamento pelo novo, porque senão morreu. Aí morreu em vida, né? E a pior coisa que tem, gente, é morrer em vida. Eu vi meu pai fazendo isso, morrendo em vida. Inclusive, criou uma anorexia para ver se conseguia morrer mais rápido. E meu pai manteve o humor até o fim. Eu falava, pai, tá tentando se matar de fome, né? Ele falava, tô. Olha só. E ria. E ria. Aí eu falava para ele assim, pai, então por que você não se joga pela janela? O meu pai não era espírita, mas ele era totalmente aberto e crente de vida depois da morte, reencarnação, aquilo tudo, né? Ele falava, eu não, eu vou chegar lá do outro lado, o bicho vai pegar e tal. E tudo no humor. Mas ele estava profundamente deprimido e queria morrer logo. No fim ele já falava, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então, que merda, né? Viver assim não precisa. Isso tudo é falta de educação existencial, falta de educação psicoemocional, filosófica, né? Isso é a falta de aprendizado, é cultural. É cultural. Olha a alma lavada aí. E, então, gente, vamos não sei, aos 70 anos, né? Para mim fica essa pergunta, né? Porque agora realmente eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, o que eu vou poder fazer quando eu não puder mais fazer o que eu gosto de fazer? Né? Essa foi um ensinamento que meu pai passou de forma indireta, né? Porque ele não teve essa intenção de me falar isso. Mas foi o que eu aprendi, né? Como não envelhecer. Agora, a gente precisa fazer um trabalho de reeducação, porque a gente foi totalmente deseducado com isso. Né? Cada vez que você tentou levantar esse assunto de doença, velhice e morte no seu meio familiar e social e mandaram você calar a boca, porque bate na madeira 3 vezes, que papo, pá. Isso é reflexo de uma deseducação. Por que a gente não pode falar de velhice, doença e morte? E velho
quando se junta para falar de doença, velhice e morte, na maior parte das vezes, também não é de uma forma saudável. Né? É de uma forma lamentosa, né? É uma coisa quase sádica, né? De ver se o outro também está fudido igual a você, para isso dar né? Para né? Dar um certo conforto, não estou fudido sozinho. A gente não conversa de velhice, doença e morte de um jeito saudável, de um jeito de crescimento, de um jeito leve, né? Para a gente poder capitalizar isso da melhor forma possível. Pelo simples fato de que é inevitável. Que burrice negar o que é inevitável. Que burrice demonizar o que é inevitável. Vai morrer. Se não morrer antes, vai envelhecer. E vai adoecer, porque a gente vem adoecendo desde criança. Então, por que não criar, bom, antes de mais nada, criar a cultura da prevenção? Quanta coisa poderia ter sido evitada fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, se a gente, né, fizesse terapia desde sempre, meditasse desde sempre, pudesse elaborar, falar desses assuntos todos, se inteligência emocional, lidar com as emoções, bem, fosse uma coisa que vem de berço, que vem de casa, que vem da escola, que vem do meio social. Mas não é nada assim. Não é nada assim. Ainda se pede desculpa quando se chora em público. Bom, eu espero que não se fale mais para os homens, homem não chora, né? Porque eu ouvi, mas acho que ninguém fala essa besteira para alguém mais, né? Espero, né? Espero que ninguém pense mais que sentir é coisa de mulherzinha. Porque eu sou dessa geração. Né? As mulheres são inferiores ao homem e pensar é superior a sentir. Então, mulher sente, homem pensa, porque homem é o máximo e pensar é o máximo. Olha, ainda é assim, né? Ainda tem machismo estrutural pra cacete. Né? Mas percebe com tudo isso como a gente é muito pouco aparelhado, instrumentalizado para lidar bem com a vida. Com quão pouca potência a gente tem. É por isso que a gente quer tanto ganhar dinheiro. Porque dinheiro ainda dá uma impressão de potência. Mas a riqueza material não é potência. Prosperidade é muito diferente de riqueza, na minha opinião. Eu acho que prosperidade é a habilidade que uma pessoa desenvolve para que o seu trabalho... Bom, começa, né? Vamos falando de cultura... Né, que pobre a nossa cultura, que não dá oportunidades iguais para todo mundo, para que você possa sobreviver do seu talento, para que você não consiga, para que você possa sobreviver da sua vocação, para que você não precise ser artista e aí ter que fazer serviço público para poder sobreviver, porque você não consegue fazer concurso público para trabalhar no serviço público, porque com a tua arte você não consegue sobreviver. Grande parte da tua potência já foi no ralo nessa história. Então, se você deu a sorte, como eu dei, de poder sobreviver da sua paixão, do seu talento, da sua vocação, da sua potencialidade, da sua capacidade, né? E você poder que isso gere recursos para que você possa ter uma vida potente, criativa e interessante. É como dizia o Contar do Caligares, aquele psicanalista que faleceu: eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Quando ele dizia não quero ser feliz, ele se referia a essa fantasia de felicidade, né? Como isso eu aprendi com um professor meu também, né? Que ele dizia que a gente comprou um produto fake, né, como se felicidade fosse um tempo e espaço, né, onde não vai ter mais sofrimento. Ele falava, no Nirvana vai ser assim, mas vai demorar pra caramba. Agora, ter uma vida interessante é muito legal. Porque a vida é feita de prazer e dor, gente. A vida é feita de sombra e luz. A vida é feita de bem e mal, de certo e errado, de bom e ruim.
E a gente tem isso dentro da gente. A gente é certo e errado, a gente é bom e ruim. Eu tive um professor que dizia que a gente tem que parar com essa mania do ou, a gente é e. A gente é certo e errado, bom e ruim, feio e bonito, mentiroso e verdadeiro, horroroso e maravilhoso. Como a sombra, o horroroso, o mentiroso, o péssimo vão sair, aí vai depender do quanto a gente tem de ética, moral, educação, espiritualidade, né? Para que essa sombra toda não precise extravasar o tempo todo. Mas está tudo dentro da gente e fora da gente. O quanto a gente aprendeu disso tudo na sociedade, na escola e em casa? Nada. Nada. Quem faz terapia e ainda estuda um pouco de filosofia ainda está um pouco mais instrumentalizado com isso. Fora isso, a grande massa, né, vai seguindo. E pensa que prosperidade é ficar rico. O mundo não precisa de rico. Não tem que ter rico, nem pobre. Porque rico pressupõe, geralmente, acumulação, né, riqueza, estou falando de riqueza, né, material, financeira, monetária, né? Geralmente pressupõe destruição da natureza, dominação do homem pelo homem, acumulação, supérfluo, consumismo. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de gente potente, próspera, gente que tem potência, que conseguiu fazer do seu trabalho, criar recursos para gerir uma vida interessante. Eu conheço gente que é minimalista, que vive com o mínimo e é profundamente próspera. E conheço gente que tem muita grana e vive na miséria. Miséria interna. Então, gente, o papo tá bom, isso dá um congresso, tá? Esse papo vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Amanhã ele vai para o meu canal de vídeos no YouTube. Quem não conhece o canal de vídeos, bota Hernani Fornari. E tem material pra caramba, tem vídeo aberto sobre um monte de assuntos. E vai também virar podcast no meu canal de podcast no Spotify. Beleza? Na terça-feira, eu vou estar iniciando na roda de cura de alinhamento energético, aqui no Instagram às 8 horas. Uma coisa que eu fiz o ano passado e foi muito legal, que é a jornada dos chakras. Vão ser 7 terças-feiras, quer dizer, vai pegar 3 terças-feiras de outubro e mais 4 de novembro. Não. 7 terças-feiras, aonde a gente vai trabalhar os 7 chakras. Então, a cada terça-feira, eu vou explicar um pouco dos chakras, que é um assunto que eu conheço bem, eu dei aula de yoga há muito tempo, eu fui professor de formação de instrutores de yoga, trabalhei com Ayurveda, enfim, é um assunto que eu conheço bem. E a gente vai fazer um trabalho terapêutico para o que tem a ver com aquele chakra em questão, né? Psicologicamente, comportamentalmente, emocionalmente, que tem a ver com aquele chakra. Aí na quinta-feira, que é o Jogando Conversa Dentro, aí eu vou falar mais sobre o chakra, né? Porque terça-feira não é um dia de jogar conversa dentro, é um dia de fazer terapia. Por isso que não é gravado na terça-feira, tá? A quinta-feira é gravado. Outra coisa importante de falar, eu tenho 3 e-books que eu distribuo gratuitamente. Quem quiser me manda no privado que eu mando para vocês. E quem tiver interesse em fazer o curso de formação de terapeutas de alinhamento energético comigo, o último curso, é a última oportunidade, tá? Vai lá na minha bio, entra no grupo de WhatsApp, ainda tem vaga pro lote de pré-vendas, R$ 1.500 de desconto, 10 dias, imersivo, residente num paraíso em Pati do Alferes, aprendendo essa terapia maravilhosa que eu ensino há 23 anos aí pelo Brasil. É a minha última dança, a última oportunidade. Eu vou estar fazendo 70 anos durante o curso e vai ter gente de todo o Brasil, vai ser maravilhoso, mas tem vaga limitada. Beleza? Então, terça-feira, estão falando aí, terça-feira é a roda de cura. E a gente começa as 7 semanas dos 7 chakras, tá bom? Um bom fim de semana para vocês
e aguardo vocês na terça-feira e aguardo vocês no carnaval, lá no Monte Caruná. Um beijo grande, tudo de bom.